É uma entrevista dessa inspiradora para um jornalista como eu, doutora Adele Fonteles. Tudo bom, doutora? Tarde, Tudo bom? prazer, Renato. Boa tarde. Que coisa maravilhosa, né? Muito interessante. Né? Um menino Inspirador, né? Muito inspirador. Doutora Adele, empresas familiares representam 90%, é isso tudo dos negócios no Brasil? Sim. E são responsáveis por mais da metade dos empregos formais no Brasil. Mas a continuidade das empresas ainda é um grande desafio, porque apenas 30% conseguem chegar à segunda geração. Um percentual cai para 12% na terceira e menos de 3% na quarta geração. Vixe Maria, que tragédia é essa, doutora Adele? Boa tarde, seja bem-vinda. É muito importante a participação das empresas familiares no Brasil, você viu aí o número é alto, sim. Né? Responsável pelo grande mercado de emprego, né? Mercado Sim. de trabalho no Brasil, mas ela tem esse entrave da continuidade, né? A sucessão empresarial. Então, algumas empresas conseguem fazer essa transição bem-sucedida, mas são poucas, somente 24%. Por quê, doutora? Eu estou com a doutora Adele, ela é advogada, especialista em direito societário e sócia da Fonseca Advocacia Empresarial. Doutora Adele, por que só 24%? As famílias não se planejam, não se organizam? Exatamente. Não sei se por medo, porque falar de morte é um tabu, né? É. Ou aposentadoria. Mas uma coisa tão previsível, sim, né? A única coisa certa, não é que a gente vai morrer, não tem... Isso. Mas muitas vezes o fundador se acha insubstituível, né? Não pensa na aposentadoria ou não pensa no envelhecimento e adia muito esse processo e espera, às vezes, pela ruptura abrupta de uma morte, uma incapacidade, deixando a empresa sem esse planejamento. E o sucessor, o herdeiro, muitas vezes ele recebeu o patrimônio, mas não recebeu o treinamento para assumir a empresa. Aí, para acabar com o patrimônio, é bem ligeirinho. Sim, aquela velha, o ciclo da destruição da riqueza. É né? verdade. Então, qual é a saída para a gente melhorar? Porque esses dados são é global, né? Uma pesquisa, né? Global, que diz que só 24% das empresas brasileiras possuem plano de sucessão estruturado e documentado. Isso. Precisa estar tudo organizado. Isso, se organizar por meio de instrumentos jurídicos societários, né? Olhar o seu contrato social, quais são as regras de sucessão, de herança, como é que se paga a saída de um sócio e, principalmente, identificar o seu sucessor dentro da sua família e treiná-lo. Se você não conseguir identificar alguém, procurar uma pessoa do mercado para assumir a gestão, CEO. É porque hoje é isso, né? Os grandes grupos, inclusive conglomerados aqui do Ceará, hoje tem CEO no comando, né? Isso, né? E se não encontrar ninguém, a opção é vender, né? Muitas famílias resolvem vender a empresa. Doutora Adele, me diga uma coisa. Quais são os principais erros cometidos por empresas familiares? E um detalhe interessante. Quando o processo, o start, deve começar na sucessão? Porque a senhora falou aí no início, uma coisa que é a realidade, que o cara que criou a empresa, ele acha que não vai morrer, ele acha, não, eu estou bem, eu vou... E ele não prepara a sucessão, né? Eu estava até conversando há uns meses atrás com a filha do Dr. Deusmar, que ele fez exatamente o inverso. Ele fez todo o planejamento sucessório. Quer dizer, é um empresário antenado, né? Como deve ser. Você vê, por exemplo, o Silvio Santos, que ele preparou toda a empresa dele, as filhas, cada uma foi fazer um curso na área que a empresa iria necessitar. Mas isso é exceção, né, doutor? Infelizmente. Sim, exceção. Tem que planejar, né? Pode contratar pessoas especialistas na área para poder ajudar nessa transição. Geralmente são 10 anos antes 10 anos? Dessa ruptura, né, de gestão, passando para a nova gestão da família. E treinar o sucessor. Ou seja, o fundador é um verdadeiro mentor do seu sucessor. Deixa eu só fazer uma correção aqui. A senhora é sócia da Fonteles Advogados. Associados. Fonteles Associados. Doutora Adele, me diga uma coisa. Vamos aqui colocar uma situação hipotética, mas que acontece. Aliás, eu vi muito... Os filmes nos ensinam essas coisas, o cinema, né? Sim. Quer dizer, uma empresa, o fundador morre, tem alguém, um dos filhos da sucessão, que já estava na empresa, e tem os outros que não sabem patavina.
A saída é comprar a parte dos outros. Pode ser. Pode ser uma saída? Pode ser uma saída. São os irmãos, mas olha, vamos resolver aqui. Mas para não deixar o problema para a última hora, né? Tem instrumentos jurídicos que você pode fazer antes Tem? para ajustar a essas expectativas, essa gestão com quem vai ficar, como é que vai ser distribuído os dividendos, Tem quem instrumento. trabalha, quem não trabalha. Tem instrumento jurídico? Por exemplo, se eu sou herdeiro, independente de eu trabalhar ou não, eu não tenho um direito, não? É herança do patrimônio, mas da gestão da empresa nem sempre. Ah, tá. Né? As pessoas A confundem. gestão é capacidade Tá. para poder dar justamente continuidade à empresa, manter os empregos, o sustento da família, né? Ao longo que essa empresa seja longeva. Então, aquele digamos, aquele sócio que não quer, é um playboy, não quer saber de nada, etc, etc, ele não será remunerado pelo que ele não faz. Exato. Ele pode ter a remuneração como sócio acionista. Um prolabore, né? Não. Não. Sócio acionista recebe dividendos. Dividendo. E quem trabalha recebe um O prolabore. prolabore. Então, ele recebe dividendos como sócio acionista Isso. e vá para lá. E se o que trabalha também é herdeiro, ele vai também ter a parte de dividendos dele. Certo. E tem o prolabore Exatamente. se tiver. Se faz a diferença. Afinal, ele tem o conhecimento e faz a gestão da empresa. Como é que se contrata um CEO? O que é que se estabelece no contrato de um CEO? Porque ele vai ser ele vai tocar a empresa, mas a empresa não é dele. Mas aí ele tem também que responder pelos atos, tem que ter metas, etc. Isso, como é que metas, contratos, né? Com metas e tempos. Ao longo do tempo ele tem que atingir essas metas e é remunerado por isso. Algumas empresas usam o estilo de partnership, que é um modelo americano, que Qual é esse ele modelo? não é sócio da empresa, mas fica recebendo como se fosse um bônus anual pelo atingimento das metas. Tá. Aliás, hoje, nesse mundo maluco do futebol, que é muito dinheiro envolvido, hoje, os jogadores de futebol, ainda bem, né? Porque no tempo do Pelé não tinha isso, não. O Pelé nem se ganhava dinheiro naquela época. Os grandes jogadores de futebol estão tendo juízo, né? Eles estão contratando empresas para gerir suas fortunas. Você tem uma ideia? O Vinícius Júnior está cotado a 1 bilhão de libras, uma transferência dele. Isso é dinheiro que ninguém conta. Exatamente. E eles estão contratando exatamente profissionais do mercado, geralmente pessoas que foram gestores de bancos, conglomerados bancários, para gerir essa montanha de dinheiro, porque virou profissional também. Quer dizer, você vê que o futebol hoje é uma coisa multimilionária, não é mais naquele tempo que era só o salário, não sei o quê. E uma palavra muito usada, né, no meio é governança corporativa. É ela que ajusta com essa documentação apropriada toda essa... O que é a governança, doutora Nélia? Ela vai ajustar por meio de documentos qual é a alçada de fulano de tal, até quando ele pode decidir sozinho, ou a partir de tal valor já decide por meio de uma reunião de sócios. Então, tudo é definido anteriormente nessa documentação jurídica para a empresa e dá bastante segurança e longevidade para a empresa. Os sócios têm o controle das ações do CEO, evidentemente. Sim. Ele é um profissional que ele vai ser muito bem remunerado e vai ganhar bonificação pelas metas alcançadas. Isso. Tudo isso é muito justo. Mas a empresa não é dele. Não é dele. Então, algumas empresas existe até um conselho de administração, um conselho consultivo que fica acima dessa diretoria que está gerindo a empresa, para justamente fiscalizar. O conglomerado Disney funciona, eu acho que funciona assim. Que hoje virou um negócio que tem um CEO, mas tem Por cima tem um conselho. Tem um conselho, porque direciona a estratégia, né, e fiscaliza a gestão. Investimentos, tudo isso precisa ser pactuado e colocado, e precisa de uma assessoria jurídica para fazer isso. Sim, com certeza. Agora, você pode pensar assim, isso tudo é muito grande, às vezes muito robusto, contratar advogado, fazer esse monte de documentação. O pequeno empresário pode pensar, isso não é para mim. Isso não é para mim. Mas, é muito caro para mim. Isso, mas toda empresa tem um contrato social, dá uma revisada nas suas regras, né? O que é que pode melhorar. Converse com o seu cônjuge, com o seu filho sobre o seu negócio, vá passando os valores, comunique essa tradição que você tem no seu negócio e identifique um dos filhos para lhe substituir, para não ser uma ruptura
muito brusca e sem sucessor. Isso é traumático, né? Sim. Você identificar um dos filhos, isso gera problemas na família, né? Mas Ou tem não, que né? ir por competência, capacidade de cada um. Às vezes um não quer, às vezes a pessoa quer ser um médico. Não tem perfil para Não isso. tem perfil. É. Né? Então, se não conseguir ninguém ali, aí pode vender a empresa, pode contratar, se for um gestor. É pensar grande para fazer com que aquela empresa germine lá na frente, né, doutor? Isso. Porque aqui no Ceará tem casos de empresas que acabaram rápido, impressionante. E abriram espaço no mercado e outra entrou e tomou. Sim. Acontece muito isso. Às vezes a consolidação de mercado e as empresas, as maiores compram as menores. É uma saída também. Doutora Adele Fonteles, de Fonteles E associados. e Associados. Como é que deve ser feita a preparação dos sucessores? Tem uma regra? Ele manda estudar, manda fazer um curso? Exatamente. O Silvio Santos fez isso com as filhas dele. Desde pequeno, desde criança, convide seu filho para ir à sua empresa. É bom isso? Isso. Já vai fazendo o pertencimento daquilo, trabalhando um pouquinho, né, conhecendo o negócio, a história da família. Às vezes, essas empresas, às vezes, já são um pouco longevas e tem uma história já do avô. Então, vai fazendo esse pertencimento, ele se interessando, coloca para estudar numa boa escola, boa formação educacional. E aí você vai inclinando a vocação dele. Sim. Ele termina naturalmente sendo vocacionado para ser um gestor de negócio. E os que não quiserem ser gestores, eles conhecem o negócio para serem bons sócios e saberem também dar bons conselhos aos gestores. O que é o bom sócio? Ele entender do negócio, mas... E não atrapalhar. Não atrapalhar, exatamente. Não atrapalhar, porque um sócio que atrapalha é um negócio muito complicado. É melhor... Ajudar no que for possível para que a empresa seja longeva e boa para todos. Como é que divide uma sociedade em termos de valores? Existe forma de pactuar isso? Sim. Você dividir que a sua parte é tanto. Diz, não, só isso não, eu quero mais. E aí, como é que pactua isso? Por meio de acordo de sócios. Se o sócio não quer, pode sair. E aí tem a regra no acordo para a saída. Como é que paga, como paga, qual é o valor. Tudo tem previsão legal. Tem que estar escrito. Tudo tem que estar para escrito. evitar o conflito. Ah, tá. A gente diz assim que apesar de estar escrito, pelo menos a gente organiza a briga. Gostei. Né? Está escrito organizar a briga, porque pelo menos está pactuado. Isso. Né? Não é Se uma for briga. para o conflito, já está ali. Porque se não tiver nada escrito. Nada escrito aí é mais Aliás, difícil. tudo tem que estar escrito, hein, doutora? Em qualquer ramo. Não Sim, tem, sim. tem que fazer no papel. Anotar os combinados. Tem aquela história, amigos, negócios à parte, Sim. né? Porque não dá para misturar as duas coisas. Amizade é amizade, mas na hora dos negócios, não. Vamos ter que pactuar isso aqui, porque amanhã ou depois, como é que fica, né? E falar de sucessão não é antecipar a morte, né? É justamente organizar para que a sua empresa seja longeva. Agora tem choque de cultura aí nessa história, né? Sim, a transição de gerações, mas Gerações. para isso tem também trabalhos. Quando você leva desde pequeno para a empresa, você já está preparando e você mesmo está se preparando para saber que um dia você vai passar o bastão. Isso também quer dizer, é pedagógico, Isso, né? isso. Para quem é o dono da empresa, né? Exato. O sucedido também se preparar para a aposentadoria. Doutora Adele Fonteles, para encerrar, qual a orientação que a senhora deixa para os empresários que sabem da importância da sucessão, estão no limiar, estão sentindo que o negócio está desandando, mas ainda é hora de consertar. Dá para saber nessas horas? É regrar antes do conflito. Porque depois que já está com o conflito instalado... Regrar e botar tudo no papel. Isso. Contrato. Fazer o contrato. Fazer um contrato. Contrate um advogado que lhe ajude nessa estruturação. Mais algum detalhe, doutora Adele? Eu queria até agradecer aqui. A doutora Adele me trouxe aqui um livro do pai dela, doutor Gerson Fonteles, o Estudo Panorâmico e Cronológico, a 8ª edição, a Bíblia. Ele, inclusive, já esteve comigo lá no Questão de Ordem, né? na outra edição, e é muito legal porque ele faz um histórico e você aprende a ler a Bíblia. Sim. Né? Conhecer, né? O em livro. Ordem cronológica. É interessante, os livros, Amós, etc. É muito interessante. O que os livros tratam, inclusive até mesmo, eu aprendi, inclusive, numa entrevista com seu pai, os próprios evangelhos,
tem cada uma característica. Os evangelistas têm características próprias. Lucas tem características dele, Mateus tem a sua, Marcos tem, e João. Eles são diferentes. Não é a mesma coisa. A pessoa pensa que é a mesma história de Jesus. Não é a mesma coisa. Tem focos diferentes. Tem focos diferentes. Obrigado. Agradeço ao seu pai pelo belo presente. Agradeço a oportunidade. Que eu recebo. Muito obrigado. Qual é o seu Instagram? Como é que as pessoas seguem essas boas dicas que a gente distribuiu aqui para o nosso público? Meu Instagram é @Adélia Fonteles ou o próprio Instagram da Fonteles e Associados. @Adélia Fonteles. Obrigado. Obrigada. Doutora, muito obrigado por sua presença. Boa tarde. Boa tarde. Bom trabalho.